Trata-se de uma cerimónia que acontece num momento muito especial da Igreja, porque, como sabem, a Cúria Romana está a sofrer uma reforma profunda, mas outras reformas são expectáveis lá para ainda ao final deste ano, sobretudo no que diz respeito a uma nova abordagem da Igreja à sociedade. Isso pode vir a acontecer, podem acontecer novas regras no que diz respeito ao social, mas também não podemos esquecer que hoje, atualmente, o Papa Francisco é uma figura de relevo mundial. É uma figura de primeiro plano, talvez a primeira figura, o primeiro protagonista em todo o mundo. De qualquer forma, professor João Vilachã, digamos que a presença de 4 papas aqui tem um sinal. É um sinal, obviamente, antes de mais, da complexidade e da riqueza da vida da Igreja. Cada um destes papas, João XXIII, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco, o atual Papa, cada um deles traz uma marca, deu e traz uma marca muito especial à vida da Igreja. Se pensarmos em João XXIII, eu diria apenas 2 coisas: o Papa da ternura e o grande diplomata. O Papa que sobreviveu 2 guerras mundiais e que deu um contributo decisivo na crise dos mísseis, que poderia ter sido o início da Terceira Guerra Mundial em 62. João Paulo II, também ele sobrevivente da Segunda Grande Guerra, sobrevivente ao comunismo e um dos grandes atores da queda do Muro de Berlim em 1989 e, portanto, um dos principais autores na reconstrução europeia e na reunificação da Europa. E depois, claro, os papas que vivem, o Papa Emérito Bento XVI, que deu, através do seu ministério, uma grande dimensão de profundidade teológica, de profundidade reflexiva ao seu magistério, e agora o Papa Francisco, que traz de novo um pouco a imagem de João XXIII, este sentido de ternura e, ao mesmo tempo, de grande determinação na condução dos destinos da Igreja. Uma grande preponderância mundial. Muito obrigada, professor João Vilachã. O Vaticano assinou hoje mais uma página histórica nos seus arquivos. Este ponto de encontro dos 4 papas, esta cerimónia tão especial que teve 2 pontos altos. Deixem-me dizer-vos, foi esse abraço entre o Papa Francisco e o Papa Emérito Bento XVI. E depois, é evidente, o momento da declaração da santidade de São João Paulo II e de São João XXIII. Há ainda esta dimensão humana, esta multidão enorme que aqui esteve na cidade do Vaticano. Digo cidade do Vaticano porque extravasou muito a Praça de São Pedro e as avenidas e ruas limítrofes. Mais de 1 milhão de pessoas. Uma atenção muito especial aos polacos que aqui estiveram num enorme esforço. Como viram na peça, muitos deles, muitos milhares, passaram a noite ao relento, passaram a noite mal para se manterem aqui nesta cerimónia da manhã. Muitos até fizeram a viagem durante a noite. Depois há ainda a dimensão política. Os que estiveram ali em cima, muito mais junto dos cardeais e do Papa, os representantes políticos, 60 e tal delegações ao mais alto nível. E deixem-me pedir, vou-vos pedir atenção para um deles, que já não está na política ativa, já não é político, mas foi presidente da Polónia, Lech Walesa. O que iria no pensamento desse homem, que tão cúmplice foi de João Paulo II, num dia como hoje, em que encerra um processo de uma vida? Eles, os dois, João Paulo II e Lech Walesa, desencadearam uma luta tremenda pela libertação da Polónia do jugo comunista durante dezenas de anos. Ele tantas vezes veio aqui com a sua prole visitar João Paulo II, já Papa, o que lhe iria pela cabeça hoje, pela sua consciência, neste momento em que viu o amigo de toda a vida ser canonizado. E claro, há ainda um outro momento que temos que falar, a homilia. O que disse o Papa Francisco? Quais são os sinais? Bom, a homilia de Papa Francisco foi uma homilia muito serena, muito tranquila e muito inspiradora. Eu penso que o Papa Francisco quis, antes de mais, juntar simbolicamente São João XXIII e São João Paulo II. E fez de uma forma muito ao seu modo, ao modo do Papa Francisco, evocando em João XXIII o seu lado da ternura, o seu lado compassivo e a sua capacidade de se deixar guiar como guia da Igreja. O lugar que, na sua vida, na sua história, teve a inspiração do Espírito para que ele pudesse inaugurar o Concílio Vaticano II, um momento de grande transformação na história da Igreja. E João Paulo II, que nos apresentou como aquele que trabalhou duramente, intensamente, para responder aos grandes desafios da globalização. O Papa Francisco não falou nesses termos, mas falou
certamente da relevância de São João Paulo II para a família, para o ideal da família. A família como aspecto constitutivo da vida humana e da vida social. E ele, clarissimamente, na parte final da homilia, quis, de alguma forma, dedicar ou declarar um e outro novo santo como patrono de duas realidades muito especiais e que, obviamente, no seu exercício do ministério petrino tem uma grande importância. No caso de São João XXIII, declarou padroeiro, o patrono dos líderes, dos guias, desejando que os guias se deixem guiar. Obviamente também numa evocação da sua própria situação como líder da Igreja. Um bom guia é o guia que se deixa guiar por uma verdade maior, que responde a uma realidade muito maior do que a vontade do próprio guia. Um aspecto que me parece extraordinariamente importante, tanto na Igreja como na sociedade. E João Paulo II declarou patrono da família. Declarou e colocou, portanto, nesse sentido, o próximo sínodo da Igreja, muito importante, um processo que já está em curso, que levará cerca de 2 anos e que se debaterá todas as questões relativas à família e à resposta que a Igreja é chamada a dar à mesma situação, em muitos aspectos, de crise na família. Portanto, com a evocação e o patrocínio de São João Paulo II, o novo sínodo, penso que tem agora uma nova energia, tem agora uma nova dinâmica, que é aquela de responder à medida daquilo que foi a ação de João Paulo II em favor da família, aos grandes desafios que a realidade familiar apresenta à Igreja e à sociedade no mundo de hoje. E essa alavanca começa aqui. Começa aqui hoje, nesta cerimónia, e irá certamente repercutir-se nos trabalhos desse sínodo, que vão demorar 2 anos e que estão a ser guardados com muita expectativa sobre as mudanças que a Igreja vai fazer para se ajustar mais às sociedades atuais, sobretudo no que diz respeito ao social. Foi um dia histórico, imagino, para todos os católicos e mesmo um dia único para todo o mundo. Sim, boa noite, João Adelino Faria. De facto, é como dizes, foi um dia histórico. Neste momento, é claro que a noite desce sobre a Praça de São Pedro. Os peregrinos estão de partida e as luzes da festa apagam-se. Mas fica assim encerrado um processo de canonização dos 2 papas, João Paulo II e João XXIII, de 2 homens que muito influíram de uma forma forte nos destinos da Europa. E a avaliar pelo carinho, pela ternura com que a multidão de peregrinos recebeu também aqui hoje o Papa Francisco e o próprio retrato quase unânime dos opinadores, o Papa Francisco está a retomar este papel de influência, mas a um outro nível, a um nível mundial. Tenho comigo o professor João Vilachã. De que forma é que o Papa Francisco está a influir no mundo, se assim se pode dizer? Bom, eu penso que o Papa Francisco está a influir de uma forma natural. Ele está a levar muito a sério o seu ministério, a sua posição de liderança, e nós podemos recordar, por exemplo, evocando a vida e o trabalho e a missão de São João XXIII, que aquilo que ele fez em outubro de 1962, em ordem a resolver a crise gravíssima dos mísseis soviéticos a caminho de Cuba e, portanto, a possibilidade de um grave conflito internacional, sobretudo entre a União Soviética e os Estados Unidos, foi de alguma forma resolvido, teve uma enorme importância a sua atividade, levando a uma mudança de atitude de ambas as potências e assim restaurando o equilíbrio e a paz. Pois aquilo que São João XXIII fez nessa altura e que mais tarde, por exemplo, João Paulo II fez nas vésperas das 2 guerras do Iraque, sobretudo da segunda, o Papa Francisco fê-lo em setembro do ano passado, no dia 7 de setembro, quando convocou aqui nesta mesma praça uma vigília de oração para evitar que a resposta à gravíssima crise na Síria fosse respondida com um ataque unilateral de uma coligação internacional. Esse é um exemplo de como a liderança de Papa Francisco está a resultar, está a ter efeito. Ele, de facto, está numa posição de liderança ao mais alto nível. E nós estamos ainda, também, na véspera, este ano, de 2 visitas que eu considero muito importantes de Papa Francisco. Uma delas, dentro de um mês, menos de um mês, ele irá à Terra Santa, ele irá à Jordânia, à Palestina e a Israel. Uma visita que é extremamente complexa, uma visita que tem tudo a ver com as questões do Médio Oriente e, portanto, com a questão da paz e do equilíbrio internacional. Vamos avaliar o percurso e a evolução do Papa Francisco, sabendo desde já
que ele está a ter este papel, inclusivamente vamos ver qual vai ser a sua posição nesta recente crise e neste agudizar da crise da guerra, de uma possível guerra civil dentro da Ucrânia. Relembrar apenas que dois momentos importantes desta manhã foram justamente esse abraço que os dois papas presentes deram, o Papa Emérito Bento XVI e o Papa Francisco, e é claro, esse momento que os telespectadores já viram, que é a declaração da santidade dos dois santos papas.